A honra é minha, a satisfação de participar desse momento e, mais uma vez, eu reafirmo a necessidade de se estabelecer esse contato com a sociedade para gerar uma confiança nas instituições. Na fala do Dr. Alain Mansur, eu acabei de me recordar de uma publicação que foi feita pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, pelo BID, no começo deste ano, falando a respeito da confiança que a sociedade tem nas suas instituições. O Brasil ostenta um índice de 4,5% de confiança, é um índice muito baixo, abaixo, inclusive, da Venezuela, muito abaixo dos países aqui sul-americanos, inclusive da média mundial. Nós precisamos estabelecer esses contatos com a sociedade exatamente para que ela, além de nos auxiliar no trabalho de controle, também possa se sentir parte, como ela é, dessa democracia e dessas instituições. Ela tem que ter confiança nos seus representantes. A pertinência desse tema é de fundamental relevo no momento que nós vivemos, né? Trazer esse debate de incentivar a sociedade a controlar os seus agentes públicos no momento desse, como da eleição, onde a sociedade está interessada em ouvir, em discutir, em saber o que se passa por trás de tudo que acontece no âmbito do poder público, é realmente um momento feliz do Ministério Público de Contas do Pará em trazer esse tema à baila. Duas premissas iniciais da minha fala, minha curta fala aqui, depois a gente vai ter a oportunidade de debater, de um lado, nós temos a democracia participativa. A Constituição de 88, ela incentivou a institucionalização dos espaços de participação social. Desde o artigo 1º, quando ela diz que o poder pertence ao povo, ela traz uma série de dispositivos na Constituição para incentivar que a sociedade participe do debate na esfera pública do poder. Então, quando a Constituição, em diversos momentos, fala dos conselhos sociais, ela também incentiva a iniciativa popular de leis, ela diz que o cidadão pode levar notícias de irregularidade ao âmbito do controle externo dos tribunais de contas, no artigo 74, parágrafo 2º. Então, são diversos dispositivos constitucionais que criam esse arcabouço jurídico de incentivar a sociedade a participar desse controle que é muito bem-vindo para as instituições. E, de outro lado, a outra premissa básica dessa minha fala inicial é no sentido de que existe uma legislação eleitoral voltada para a defesa do equilíbrio e da igualdade dos candidatos. Então, o pleito eleitoral ele deve se desenvolver de uma forma isonômica, em que o agente público que detém algum cargo ele não pode ser beneficiado em razão do exercício dessa função. A importância desse tema, para além daquilo que eu já mencionei, e aqui eu trago um outro dado que foi divulgado pela revista Economist, demonstrando que o Brasil ele está no 47º lugar do ranking de democracias mundiais. Nós somos qualificados ali como uma democracia falha e imperfeita. E um dos dados que nos deixa numa colocação ruim, até tivemos uma piora no índice de 2020 para 2021, é exatamente essa dificuldade da participação política. A participação das pessoas, da sociedade, e diretamente nesse processo político e de controle social do que acontece nas eleições. Portanto, esse evento do Ministério Público de Contas do Pará, ele vem reforçar essa necessidade de aperfeiçoamento da democracia brasileira. Os dois dispositivos que são base para o exercício desse controle é o artigo 237 do Código Eleitoral e o artigo 73 da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, né? Lei 9.504 de 1997. Então, eles trazem o fundamento legal geral e o fundamento legal específico para fundamentar esse controle no âmbito de evitar o abuso do poder político, econômico e dos meios de comunicação. Então, é importante levar para a sociedade, para os operadores de direito, para as pessoas que nos assistem, esses dois arcabouços, esses dois fundamentos legais, tanto o artigo 237 do Código Eleitoral, como o artigo 73 da 9.504, e aí aqui também falar do artigo 22 da Lei Complementar 64/90, que fecha esse fundamento jurídico, normativo, que embasa toda e qualquer ação, né, tanto do controle social, como do controle institucionalizado, realizado pelo representante da sociedade, que é o Ministério Público, e aqui representado pelo doutor Alain Mansur, que é o representante do Ministério Público Eleitoral, com base nesses dispositivos que
o controle do abuso de autoridade é realizado no âmbito da seara eleitoral. No artigo 73 da Lei 9.504/97, que é a Lei das Eleições, vou passar a me referir a ela tão somente como Lei das Eleições, lá o artigo 73, ele traz uma série de condutas vedadas aos agentes públicos em campanha. Então, esse artigo ele é uma espécie, né, do gênero abuso de autoridade. Então, o legislador brasileiro estabeleceu de uma forma inteligente diversas hipóteses em que em que o agente público em campanha deve tomar cautela, cuidado para evitar incorrer em abuso do poder político, ou seja, ele não pode utilizar a máquina pública para beneficiar o seu candidato ou para prejudicar o candidato adversário. Então, é muito relevante esses dispositivos. O nosso tempo não permite a abordagem específica a respeito de cada um deles. Eu vou falar de um ou outro para ilustrar a importância desse dispositivo. Mas antes disso, é importante falar da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral a respeito da interpretação desse artigo 73. Um dado interessante é que o TSE entende que a mera prática do ato, né, de um ato abusivo como esse, como, por exemplo, ceder funcionários para uma campanha eleitoral. Então, o detentor do poder, o agente público que exerce uma função do Estado, ele não pode, obviamente, ceder servidores no horário de trabalho para fazer campanha político-eleitoral. Então, é uma das condutas vedadas. E aqui eu cito só como exemplo, daqui a pouco eu vou falar outras situações, mas o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a mera prática do ato abusivo, né, do abuso do poder político, já configura a ilicitude do artigo 73. Não há necessidade de comprovar a potencialidade lesiva do ponto de vista quantitativo. É interessante essa diferenciação que o TSE fez entre o aspecto qualitativo e o aspecto quantitativo, para demonstrar essa potencialidade lesiva. Ou seja, não é necessário para que se configure o abuso do poder político que o agente público utilize a máquina e essa utilização da máquina pública resulte quantitativamente no sucesso ou na derrota, no sucesso do seu candidato ou na derrota do seu adversário. É necessário tão somente para configurar esse ato ilícito que a prática do ato ocorra, que se demonstre a existência do ato, e aí tem uma decisão do ministro Fachin interessante, que ele, inclusive, fala de responsabilidade objetiva. Ele diz que não há necessidade sequer de comprovar dolo ou culpa. Basta a demonstração do ato, do nexo causal e demonstrar a gravidade dos fatos do ponto de vista qualitativo, né? A capacidade de influenciar a vontade do eleitor e de desequilibrar o pleito, mas não do ponto de vista quantitativo, numérico, de votos, mas do ponto de vista qualitativo. Essa é uma decisão interessante porque a Justiça Eleitoral, ao longo de muito tempo, trata a respeito dessa questão da potencialidade lesiva. A Lei Complementar 135, 2010, inclusive, alterou um dispositivo do artigo 22 da Lei Complementar 64/90, a 135 é a Lei da Ficha Limpa. Ela alterou um dispositivo da Lei Complementar 64/90, exatamente tratando da desnecessidade de demonstrar essa potencialidade lesiva, porque no caso concreto ficaria muito difícil responsabilizar o abuso do poder político, econômico, dos meios de comunicações, se tivesse que demonstrar quantitativamente o resultado, o impacto daquilo do ponto de vista eleitoral. Então, o TSE caminha num sentido até um pouco rigoroso, de dizer que essa responsabilidade ela é objetiva, não há necessidade de se demonstrar o dolo, a culpa, e que essa análise da gravidade dos fatos ela se fará do ponto de vista. Mas voltando ao que eu estava mencionando, esses atos abusivos que podem ser praticados pelo agente público em campanha, que estão listados lá no artigo 73 da Lei das Eleições, eles podem ter dupla responsabilização ou tripla responsabilização, a depender do conteúdo. Porque aqui nós estamos tratando do controle social eleitoral. Então, um ato como esse, ele também pode ser enquadrado como um ato de improbidade e também vir a ser objeto de uma ação de improbidade no âmbito do MP comum. Ou também o mesmo ato pode ser avaliado no âmbito do controle externo, exercido pelos tribunais de contas. Como, por exemplo, quando o agente público utiliza a publicidade oficial para se beneficiar, quebrando, assim, a regra da isonomia. Então, há um dispositivo expresso, lá no artigo 74,
da lei das eleições, vedando que o candidato possa violar o princípio da isonomia, ou seja, utilizar da propaganda pública oficial para fins pessoais. Isso pode ser enquadrado, e isso é enquadrado como um ilícito eleitoral a ser controlado socialmente, a ser controlado pelo Ministério Público Eleitoral. Mas a sociedade vai ter acesso a isso, vai fazer uma denúncia, vai levar os canais oficiais da Justiça Eleitoral ou do Ministério Público Eleitoral, do ponto de vista eleitoral. Mas esse mesmo ato também pode configurar um ilícito no âmbito das contas, porque houve despesa. Se há uma publicação indevida feita por um agente público, isso também vai ser avaliado no âmbito do controle externo, do ponto de vista da despesa. Essa despesa foi econômica, essa despesa foi indevida, tudo isso também. Ou seja, o mesmo fato que pode gerar uma repressão no âmbito eleitoral, também pode gerar uma repressão no âmbito do controle externo e também no âmbito da improbidade administrativa. Então, um exemplo em que o TSE, você tem muita jurisprudência, há muita jurisprudência do TSE que são placas de obras públicas com promoção pessoal. Isso é algo comum, o gestor público utilizar da inauguração de uma obra, ou mesmo antes, para fazer placas levando um conteúdo de promoção pessoal. Isso viola o princípio da isonomia, isso desequilibra o pleito, e, portanto, é importante que a sociedade faça o controle efetivo disso no dia a dia, porque o cidadão ele se encontra em todos os locais, ele tem uma facilidade maior de levar isso às autoridades. Um outro aspecto relacionado à publicidade são as despesas que são feitas, e a análise que a lei faz, são despesas, elas aumentam muito no primeiro semestre do ano da eleição. Então, se isso acontecer, também é uma conduta vedada. O artigo 73 diz, olha, o gestor público ele não pode aumentar as despesas com publicidade no primeiro semestre do ano da eleição, considerando a média utilizada nos 3 primeiros semestres dos anos anteriores. Então, é mais uma premissa utilizada pela lei para evitar o abuso do poder político, evitar que no ano da eleição o candidato possa se utilizar da máquina para aumentar o gasto com publicidade e gerar, assim, um desequilíbrio no pleito. Esse fato também pode vir a ser analisado no âmbito do controle externo para verificar a legitimidade dessas despesas. Um outro aspecto relevante e que comum que acontece nos municípios, que é a contratação de shows. Isso é algo que vem sendo abordado do ponto de vista, inclusive, do controle externo e também na seara da improbidade, a legitimidade dessa contratação de shows pelos municípios pequenos, muitas vezes com deficiências graves na prestação de serviços públicos, contratando shows de altos valores. Esse é um questionamento feito no âmbito, uma análise feita no âmbito do controle externo e mesmo, em algumas situações, na seara da improbidade. Aqui, no que pertine ao processo eleitoral, a lei, o artigo 73 da Lei das Eleições, disse que não é possível, é proibida a contratação de shows nos 3 meses anteriores ao pleito. Ou seja, exatamente para evitar que a máquina pública possa ser usada em benefício do candidato, porque o show termina atraindo pessoas, pode gerar uma espécie de showmício, que também é vedada pela legislação eleitoral. Então, é um dispositivo do artigo 73 da Lei das Eleições que objetiva buscar o equilíbrio entre os candidatos, os que não são agentes públicos, com aqueles que possam ser agentes públicos, são agentes públicos ou tenham amizades, ou sejam apoiados por agentes públicos. Então, é um dispositivo importante para evitar o abuso do poder político. Outras hipóteses que são estabelecidas ali no 73, que é comum também, se observa, que é a seção da utilização de bens públicos em campanha, a impossibilidade ou a vedação que se utilize carros, imóveis, servidores, como eu já mencionei. Então, não pode ter qualquer tipo de uso de bem público para fins eleitorais, obviamente, porque isso desequilibra o pleito. E a última hipótese que eu queria trazer para vocês do artigo 73, dada a sua reiteração também, é a proibição de transferências voluntárias nos 3 meses anteriores à Constituição, à eleição. Então, a lei de pronto já veda essa transferência voluntária para evitar o abuso do poder político, evitar que aquele político de um determinado município que tenha um apoio do governo do estado ou mesmo da União possa, no momento ali que antecede ao pleito, nos 3 meses anteriores, receber
transferências voluntárias, né? São aquelas transferências que não decorrem de um dispositivo constitucional ou de uma lei, ou seja, são transferências discricionárias que são feitas para realização de uma obra, realização de um determinado serviço. É evidente que aqui é preciso ter cautela, porque existem transferências voluntárias que decorrem de ajustes anteriores, de contratos, de convênios, que já estão em execução, e, obviamente, a lei não quer vedar ou paralisar a realização, a prestação de um serviço público. Aqui, o intuito sempre desses dispositivos é de que o ato seja praticado com a finalidade eleitoral, com a finalidade de desequilibrar o pleito eleitoral. E todos esses dispositivos que eu acabei de mencionar, todas essas vedações, essas impossibilidades, elas são apuradas através de uma ação chamada Ação de Investigação Judicial Eleitoral, que é conduzida pela Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 64/90, onde se fará, a partir dali, uma instrução probatória para demonstrar a existência ou não da prática do ato, a gravidade do ponto de vista qualitativo desse ato, para gerar ou a cassação do registro, do diploma, a inelegibilidade, a aplicação de multa, tudo está estabelecido ali como sanções a serem aplicadas na esfera da lei eleitoral. Por fim, para finalizar aqui, dentro do tempo que me foi estabelecido, eu quero trazer dois importantes temas. Primeiro, a alteração que foi feita na lei de improbidade, e trouxe o artigo 23C, para excluir da esfera da análise de improbidade os recursos que são gastos com os fundos eleitorais, fundo eleitoral, fundo partidário, eles estão fora da hipótese de aplicação da lei de improbidade, o que, a meu ver, foi uma inovação negativa do legislador ordinário brasileiro, porque os fundos eleitoral e partidário eles são compostos por recursos públicos. E, nesse sentido, se há recurso público, e há malversação desse recurso público, há enriquecimento ilícito com esse recurso, ou desvio, eu não vejo, do ponto de vista constitucional, do artigo 37, parágrafo 4 da probidade administrativa, como se excluir pelo legislador ordinário uma parcela de recursos públicos da incidência da lei de improbidade administrativa, mas o artigo 23(c) está vigente, não tem nenhuma declaração de inconstitucionalidade, mas fica aqui a crítica para que a sociedade tenha ciência e possa se movimentar no sentido de exigir, ou pelo Poder Legislativo, a alteração desse dispositivo, ou mesmo uma declaração de inconstitucionalidade, porque é impensável no sistema republicano adotado pelo Brasil e que nós tenhamos uma parcela de recursos públicos que estão isentas da análise sobre o crivo, da análise do crivo da lei de improbidade. Esse dispositivo disse que esses recursos eles serão avaliados tão somente com base na lei dos partidos políticos, a lei 9.096, no âmbito da prestação de contas que é realizada para a Justiça Eleitoral, mas é evidente que aqui ele fez uma limitação indevida, a meu ver, ao restringir, que é a avaliação desses recursos, que são significativos, o fundo eleitoral esse ano, só o fundo eleitoral tem mais de 5 bilhões de reais, e esses valores são recursos públicos que não estão sujeitos à análise da esfera de improbidade. A análise deles se dá tão somente no âmbito do controle social. Então, toda e qualquer pessoa que tiver notícia da prática de irregularidade com recursos do fundo eleitoral pode comunicar ao Ministério Público Eleitoral para que ele adote as providências na seara eleitoral. E, por fim, trago também ao conhecimento de todos, em agosto, foi finalizado o julgamento, a respeito da aparente colisão entre a Lei Geral de Proteção de Dados, que termina o pleno acesso aos documentos dos candidatos com o pedido de registro. O Tribunal Superior Eleitoral recebeu um pedido de um suplente de vereador aqui do estado de São Paulo, para que fosse bloqueado o acesso às informações pessoais dele, de uma determinada eleição que ele participou. E o Tribunal Superior Eleitoral fez audiências públicas, fez uma ampla discussão para entender o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito dessas informações de pessoas que se submetem ao escrutínio público para participar do processo eleitoral. E a decisão foi no sentido de que deve-se dar a maior publicidade possível a todas as informações das pessoas que pleiteiam cargos públicos, mas existem alguns dados pessoais que não são do interesse, que não interessam ao pleito, como o e-mail, o telefone. Então, alguns aspectos mínimos
que não interessam diretamente ao eleitor, eles podem ser retirados do sistema que divulga todos os dados da candidatura, que é o Divulga Cand. Então, foi um reconhecimento da lei eleitoral em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, importante para dar acesso e transparência dos dados dos candidatos, do seu patrimônio, do seu currículo, da sua formação, para que a sociedade tenha maior informação e possa, no dia da eleição, estabelecer o voto que entender mais adequado para a pessoa que o representa. Eram essas as informações iniciais, os dados que eu queria trazer para o debate. Estou aqui à disposição para dialogar com os colegas e responder as perguntas. Muito obrigado. Inclusive, sobre isso que o doutor Alan acabou de mencionar, a legislação eleitoral é muito clara ao dizer que é possível, no dia da eleição, a manifestação silenciosa. Você pode ir com a camisa, você pode ir com um adesivo, se o candidato, que não pode ter é boca de urna, é pedido ostensivo de voto, mas a manifestação silenciosa, como diz a própria legislação eleitoral, ela é permitida, e é evidente que a Justiça Eleitoral não ia fazer uma proibição desse sentido. Então, é muito importante, aí respondendo a colega lá de Belo Horizonte, que as redes sociais sejam utilizadas ao nosso favor. É uma ferramenta nova, dos últimos tempos, moderna, e que nós estamos aí aprendendo a lidar com ela. Foi como a abordagem que o doutor Alan trouxe, com muita pertinência, até pelo conhecimento que ele tem sobre o assunto. Nós estamos nos adaptando a esse novo modelo de transmissão de informações simultâneas, rápidas, instantâneas, através das redes sociais, e o que nós precisamos ter é responsabilidade para evitar compartilhar informações falsas. Veja, o Tribunal de Contas ele participa, num determinado momento, do controle institucional, em colaborar com a Justiça Eleitoral no momento das prestações de contas. Como os Tribunais de Contas possuem uma capacidade institucional na análise de contas, ele termina fazendo uma parceria com a Justiça Eleitoral para colaborar na análise dessas prestações de contas do ponto de vista institucional. Do controle social, o que eventualmente pode ser feito é acesso à informação. O cidadão ele tem acesso, através do Divulga Cand, de alguns dados de empresas, ele pode fazer um cruzamento com os dados que são disponibilizados pelos tribunais de contas de contratação. Então, o incentivo ao controle social que pode advir aí dessa junção entre a Justiça Eleitoral e a Corte de Contas é cruzamento de dados de base de informação. Então, o cidadão pode acessar um determinado candidato do seu interesse, verificar qual pessoa está fazendo doações para esse candidato e, ao mesmo tempo, verificar se essa pessoa tem empresas que são contratadas pelo poder público. E onde ele vai fazer a verificação disso? Na base de dados de transparência, de contratações que são divulgadas pelos tribunais de contas, né? Pelas cortes de contas. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos um portal da transparência municipal. Lá o cidadão pode ter acesso a todas as contratações que são realizadas pelos 644 municípios do estado de São Paulo. Então, com base nisso, ele pode cruzar com o dado das doações eleitorais para verificar se num determinado município, numa determinada esfera de poder, está tendo algum tipo de abuso. Então, essa é a participação importante, a contribuição importante, tanto da Justiça Eleitoral na divulgação desses dados, como das Cortes de Contas, ao dar acesso à sociedade a todas essas informações, para que ela possa fazer o cruzamento e verificar a existência de um eventual abuso ou direcionamento indevido de recursos. Essa retirada, ela é feita por cautela, para evitar o abuso do poder político que está previsto. Existe um dispositivo ali no artigo 73 da Lei das Eleições que impede que essas informações que eventualmente possam beneficiar ou prejudicar algum candidato continuem a constar do site. Não há nenhum tipo de censura, não há nenhum afastamento de uma informação relevante para a sociedade. Então, uma informação que pode promover um determinado gestor público, por exemplo, a respeito da inauguração de uma obra, a respeito de algum dado que possa vir a beneficiar, essas informações elas são retiradas momentaneamente dos sites para evitar o abuso nesse aspecto da publicidade. Foi o que eu mencionei no decorrer da minha fala inicial. Então, veja, é uma colisão aparente de uma regra eleitoral com o princípio da transparência. Mas, nesse caso, por cautela e por respeito a esse dispositivo eleitoral, os órgãos públicos eles fazem o filtro dessas informações. Então, toda e qualquer informação que eventualmente possa vir a desequilibrar o pleito ou possa estar beneficiando um determinado candidato, ela sai momentaneamente do site para evitar qualquer tipo de questionamento no âmbito da justiça eleitoral.
Tiago, muito se fala sobre esse tipo de licitude, a importância do cidadão para esse tipo de combate, mas por que nos fala massivamente sobre a transferência do recurso nessas eleições? Não sei se ele estava se referindo aqui a transferências voluntárias, talvez. Ou mesmo a transferência do fundo, Do dos fundo, fundos do né? fundo eleitoral, não sei. Mas olha, Vicente, essas informações elas estão sendo divulgadas massivamente, como para usar o vocábulo que você mencionou na pergunta. Tanto o controle que está sendo realizado pela imprensa, como o controle que é feito com a divulgação e com o controle realizado pelo Ministério Público Eleitoral, aqui representado pelo doutor Alain, pela Justiça Eleitoral, tudo isso está sendo acompanhado de perto e essas informações estão amplamente divulgadas nessas ferramentas que eu mencionei e também a imprensa tem trazido isso constantemente. Então, eu não sei se eu consegui e compreender bem a pergunta do Vicente, mas essas transferências elas têm toda a publicidade exigida e necessária para que a sociedade possa fazer esse controle social. Essa campanha contra a urna eletrônica, ela não teve sucesso. Pesquisa do Datafolha do mês passado mostra que 79% da população brasileira confia nas urnas eletrônicas. Esse sistema, esse processo eleitoral informatizado do Brasil, que já funciona com sucesso há 26 anos, é um motivo de orgulho para os brasileiros. Claro que críticas devem ser feitas para aprimorar o sistema, o processo eleitoral, isso é muito bem-vindo. Mas como eu disse no artigo que publiquei há umas 2 semanas no jornal o Globo, o que se percebe é que há uma tentativa de desacreditar as instituições e deslegitimar o próprio resultado do processo eleitoral. Isso é absolutamente inaceitável. Nós temos, como o doutor Alain falou, diversos filtros de integridade da urna, do processo eleitoral, dos sistemas e da urna eletrônica. Há um que a sociedade não compreende muito bem ainda, mas que existe já há muito tempo, que é a auditoria paralela, realizada no dia da eleição. É um teste de integridade feita em urnas que estão prontas para serem utilizadas. Então, hoje é sexta-feira, amanhã provavelmente... Hoje não, hoje em alguns municípios do estado do Pará, a urna preparada e seminada com os dados dos candidatos, dos eleitores, ela já está sendo levada para o local de votação, porque aí no Pará tem lugares que só chegam de difícil acesso, então a urna precisa sair com 72 horas de antecedência. Então, a urna ela já está se deslocando para esse local de votação com segurança, com polícia. E algumas dessas urnas que estão prontas para serem utilizadas no domingo, elas serão sorteadas aleatoriamente para fazer parte de uma auditoria paralela. E essa auditoria paralela é realizada no domingo, em um local de amplo acesso à população, e é forçada a votação nessas urnas que estavam prontas. Vai ser forçada a votação para verificar se e aí tudo isso é filmado, a sociedade participa, a OAB participa, o Ministério Público participa, ou seja, tudo isso filmado, é feito um voto impresso na hora, para verificar se o resultado que vai sair do sistema da urna eleitoral é exatamente o resultado dos dados que foram nela inseridos. Então, a sociedade precisa entender e saber que existem diversos mecanismos de integridade. O doutor Alain abordou um outro aspecto prático interessante, que é o fato da urna eletrônica ela não tem nenhum tipo de comunicação com o mundo exterior. Ela está absolutamente isolada. E no início da votação, às 8 horas, o mesário ele tira a zerésima para demonstrar que não há nenhum dado inserido na urna eletrônica. E ao final da votação, ele tira o boletim de urna. Então, com o boletim de urna, os fiscais dos partidos, a sociedade que está ali presente àquela sessão eleitoral, ela já tem acesso ao resultado daquela urna. E ela pode fazer o que o doutor Alain mencionou, fazer a conferência, fazer a checagem de todos esses boletins de urna do município, se o município for pequeno e isso for viável, ou mesmo com os recursos tecnológicos que nós temos hoje, doutor Alain, os partidos políticos podem encaminhar, podem pedir aos seus delegados que façam uma foto desses boletins de urna, de todas as sessões, mesmo no município grande, porque cada sessão eleitoral tem um representante de uma coligação ou de um partido, não temos mais coligação, de uma federação ou de um partido político, então ele pode fazer uma foto, encaminhar para um local do próprio partido, e o partido faz a conferência, e muitos partidos fazem isso, e fazem isso há muito tempo, e nós não temos, doutor Patrick, nenhum caso, não há, nos 26 anos de uso da urna eletrônica, nenhum caso de fraude, porque o sistema ele é feito com diversos filtros que propiciam uma eleição segura. É absolutamente diferente quando nós tínhamos o processo de votação manual.
com papel. Naquela época, sim, nós tínhamos muitas fraudes com votos em branco que eram preenchidos depois, de forma irresponsável, ilícita, com fraudes, com processo impresso de votação. Naquele momento, nós tínhamos. Há 30 anos atrás, nós tínhamos diversas fraudes realizadas, como uma famosa na época da eleição do Brizola para o governo do Rio de Janeiro. Depois da implantação da urna eletrônica, nós não temos. Aqui vai uma opinião pessoal minha. A impressão que eu tenho, doutor Patrick, é que se nós tivéssemos um processo impresso de votação, essas mesmas pessoas que hoje questionam o processo do sistema eleitoral estariam defendendo o sistema eletrônico. O que é simplesmente uma tentativa de deslegitimar o nosso processo eleitoral. Muito obrigado, doutor Stanley, pelo convite para participar desse diálogo com o MPC do Pará. Mais uma vez, eu enalteço essa iniciativa de aproximação com a sociedade. É um mecanismo importante de controle, de incentivar o controle social. Muito obrigado pela oportunidade de participar desse evento de hoje. Muito obrigado também, doutor Alain, pela generosidade do debate, pela contribuição, pelas informações de qualidade que o senhor trouxe. Realmente, a sociedade hoje sai mais qualificada do ponto de vista de informação com tudo que foi aqui discutido. Muito obrigado a todos. Um abraço.